Começa a época de imposto de renda e o banco vai disponibilizar o informe de rendimento das suas aplicações financeiras, da sua caderneta de poupança, da sua conta corrente. Às vezes você não sabe nem encontrar isso no aplicativo do banco e outras vezes você consegue encontrar, mas você não sabe como fazer com que aquele papel, que é o informe de rendimentos das suas aplicações financeiras, vá certinho, sem você cair em malha fina em nada para a declaração de imposto de renda. Aqui nesse vídeo eu vou mostrar passo a passo, da maneira mais didática que você vai encontrar na internet brasileira, como você faz para acessar o informe de rendimento do seu banco e depois como você vai colocar cada uma daquelas informações na sua declaração de imposto de renda. Então fique até o final que você não pode perder, esse vídeo está sensacional. Então vamos aqui para a nossa lousa, onde eu vou explicar tintim por tintim, primeiro passo, como eu faço para achar o meu informe de rendimento no banco. A minha sugestão é que você vá diretamente naquelas lupinhas de pesquisa do seu banco, vá lá e digite informe de rendimentos, já vai aparecer isso no resultado da busca. Aqui no Banco Itaú vai aparecer esse lugar aqui, informe de rendimentos, e ao clicar nele vai ter todos os anos. Como eu estou gravando esse vídeo em 2026, nós temos que baixar o informe de rendimento referente a 2025. Uma vez então que você já vai ter baixado aquele PDF cheio de informações, a grande questão agora é fazer que você compreenda o que tem nesse papelzinho aí, nesse PDF. Então, antes de tudo, eu vou lhe ensinar a interpretar esse informe de rendimento, que não tem nada de difícil, e você vai ver aqui de uma forma muito simples. Basicamente, essa declaração de ajuste anual que a gente faz com a Receita Federal, ela quer saber duas coisas. A primeira coisa é, como que está o seu patrimônio? Ele é condizente com o que você está recebendo aí de rendimentos mensais de salário, de aluguéis de casas que porventura você tenha, de algum serviço que você faça? É compatível o seu patrimônio, sua casa, seu carro e também seus investimentos, que é o que a gente vai focar aqui? Ele é compatível com o que você recebeu de grana ao longo do ano? E uma segunda coisa, agora mais especificamente em relação aos investimentos, ela quer saber, a Receita Federal, quanto que você colocou no bolso de, por exemplo, os juros dos investimentos que você fez, ou dos dividendos das ações que você tem, ou dos aluguéis. Aí eu coloquei aluguéis entre aspas, porque fundos imobiliários, ele distribui também, tem fundos de papel lá que não são imóveis, que a gente vai chamar de rendimentos, eu estou chamando aqui, entre aspas, de aluguel, para a gente fazer a referência com fundos de investimentos imobiliários. Então tem o patrimônio, que é quanto eu tenho investido em cada um desses investimentos e quanto eles me geraram de rendimento. São essas duas informações, basicamente, que esse informe traz para que a gente possa preencher na nossa declaração. Compreendido até aqui? Então, o informe de rendimento do banco mostra quanto você tem de grana, que é o patrimônio, e os frutos que você recebeu desse patrimônio, desses investimentos, que a gente vai chamar aqui de rendimentos. Então, na declaração, patrimônio, né, os nossos investimentos, eles vão estar numa ficha específica chamada bens e direitos. Então, quando a gente pega o nosso informe do banco e quer mostrar quanto que eu tenho de grana em cada um dos investimentos, tudo vai estar dentro dessa fichinha de bens e direitos. Já os rendimentos, eles se dividem aí, né? Quando é juros sobre aplicações financeiras de renda fixa, quando é dividendos que vêm de ações, quando é aluguéis de fundos imobiliários, eles se dividem basicamente em duas fichinhas. A primeira pode ser um rendimento que é isento e não tributável, ou algum rendimento que foi sujeito à tributação já exclusivamente na fonte. Então vamos aqui. E tem uma atenção muito importante antes de nós prosseguirmos. Hoje em dia, muitas pessoas estão acessando o programinha da Receita e já vinculando ao GovBR. E o GovBR está puxando essas informações, porém, todavia, contudo, apesar disso ser uma facilidade, uma coisa muito boa para a gente, tem que conferir. Pega o informe de rendimento, baixa tudo lá pelo GovBR e vai conferindo se está batendo o papel que você tem na mão, o PDF que você tem na mão, com o que foi puxado do GovBR. Às vezes vem coisa errada, a obrigação é sua de ver, o governo não vai falar assim, desculpa, mandei errado, não, a Receita Federal não vai falar assim, eu mandei errado. Não, a obrigação é sua de conferir. Vamos entender então o informe de rendimento do banco na prática. A primeira informação que é importante que tem nesses informes são as fontes pagadoras. Então aqui eu peguei um exemplo de um informe de rendimento do meu banco, que veio lá, a fonte pagadora era o Itaú. Tá? Então você vai ter lá várias, em cada uma das rubricas ali vai ter fontes pagadoras com o seu respectivo CNPJ e a gente vai ter que utilizar essas duas informações, tanto quem é fonte pagadora e tanto do CNPJ, para colocar no programa da Receita, como a gente vai ver em breve aqui nos próximos slides. Então agora aqui nós vamos falar de patrimônio, aquela rubrica que vai estar dentro de bens e direitos da declaração. Essa declaração de bens e direitos está perguntando o seguinte: como que se deu, né, essa evolução do seu patrimônio?
Então, o nosso exemplo vai ser assim, estamos em 2026, nós queremos falar sobre o ano base 2025, o ano anterior, e basicamente queremos saber como que se deu a evolução de cada um do seu dinheiro que está guardado lá no banco em relação ao final de 2024 para o final de 2025. Então, eu fiz aqui um exemplo, obviamente fictício, que vai estar lá no seu PDF do informe de rendimento, obviamente de uma maneira um pouquinho diferente, mas sempre são tabelinhas, e você vai olhar. Eu coloquei como exemplo quanto eu tinha na conta corrente, né, no final de 2024, e quanto eu tinha na conta corrente no final de 2025, aqui tem um zero, né, de variação, quanto eu tinha de caderneta de poupança no final de 2024, e quanto eu tinha de caderneta de poupança no final de 2025, e com CDB a mesma coisa. E aí, eu fui na fichinha Bens e Direitos, e lá você vai ter alguns grupos que você vai precisar clicar. Saldo de conta corrente, você vai precisar vir nesse código número 6, depósito à vista e numerário, e lá você vai colocar o código 1, depósito em conta corrente ou conta pagamento. Nesse lugar, você registra o valor, né? Você vai fazer um copiar e colar, isso se já não foi puxado do GovBR, você esteja apenas conferindo. Com relação a poupança, CDB, Tesouro Direto, LCI, LCA, você vai nessa rubrica número 4, aplicações e investimentos, e lá também você vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do que tiver no PDF para mostrar como que foi a evolução do seu patrimônio em cada um desses investimentos. Depois de entrar nesse grupo 4, aplicações e investimentos, você ainda vai ter que escolher o código. Então, o código da caderneta de poupança é o código 1. Já o código 2 é para Tesouro Direto, CDBs, o código 3 para LCIs, LCAs. Então, os 3 primeiros correspondem a títulos de renda fixa, caderneta de poupança, Tesouro Direto, CDB, mais LCIs e LCAs. Aqui eu estou dando um exemplo de como a gente preenche, então, a questão se eu tivesse um dinheiro na caderneta de poupança. Então, a gente vai colocar aqui o CNPJ do banco, vai fazer uma discriminação, mais ou menos repetindo o que a gente já tinha, vai acabar preenchendo, que é qual é a aplicação, em qual banco, qual agência, em qual conta. Aqui, depois que você preenche o CNPJ, você vai escolher qual que é o banco, bota a sua agência, conta e o código, e vai falar. Olha, lá no final de 2020, aqui eu estou com um programinha de 2025, ele acabou aparecendo em 2023 aqui. Então eu vou botar aqui quanto eu tinha no ano anterior e quanto eu terminei no final do ano passado. Basicamente é isso que a gente vai fazer. Ações e fundos imobiliários. Aqui a gente tem que tomar bastante cuidado. Nós também precisamos declarar, né, qual era a nossa posição no final de um ano e no outro no final do outro, só que não é pelo valor que às vezes vem lá no informe das corretoras, não é no valor de mercado, é no valor de aquisição. Então, se você não quer errar, eu estou deixando um link aqui em cima, vou deixar um card também ao final desse vídeo com esse mesma explicação sobre como a gente faz declarações em ações e por analogia também com fundos imobiliários, que é por preço médio de aquisição. Então, para mostrar qual era a evolução patrimonial das ações que você tem em carteira, precisa fazer pelo preço médio e está nesse link aqui em cima como realizar essa operação. Se você não tem ações, segue em frente. E os rendimentos? Então já falamos da situação patrimonial, como que eu mostro quanto de dinheiro eu tenho em cada investimento. E aquele dinheiro que caiu no meu bolso, por exemplo, os juros das aplicações financeiras que eu recebi ao longo do ano anterior, do ano base. Então eu estou fazendo aqui também um exemplo com caderneta de poupança, esse DB. Então veja que esses R$800 da caderneta de poupança significam apenas os juros que eu ganhei dessa aplicação. E o CDB é a mesma coisa. Do dinheiro que eu tinha aplicado, 3 mil foi juros, rendimento que a gente teve líquido aí. Então, para fazer essa declaração, a gente pode ir lá em rendimentos isentos e não tributáveis. Vai ter um montão de coisas ali que eu vou resumir da seguinte forma. Caderneta de poupança, LCI e LCA, desse monte de coisa que apareceu aqui, ele é o código 12. E a hora que você vai no código 12, o banco e o valor só dos rendimentos. Aqui já não é mais a posição patrimonial de um ano para outro. É quanto no ano passado a gente recebeu de juros dessa aplicação. Seja caderneta de poupança, LCI e LCA, para rendimentos isentos, que não cobra imposto. Já outros investimentos como Tesouro Direto e CDBs, que você vai receber juros e tem tributação lá na fonte, a gente vai escolher outro lugar que, assim, além de ser rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, nós vamos ter que clicar no código rendimentos de aplicação financeira para poder digitar aqueles rendimentos que estão descritos no informe de rendimento do seu banco. Código 6,
E aí você coloca CNPJ da fonte pagadora, qual é o banco e qual que é o valor de juros que você recebeu daquela aplicação financeira, nesse caso de um exemplo aqui, de um CDB. Ainda em rendimentos isentos e não tributáveis, nós deveremos colocar os dividendos que foram recebidos de cada uma das ações que a gente tinha em carteira no ano anterior, lá no código 9 em lucros e dividendos. E aí como que a gente faz isso na prática? Você mais uma vez vai colocar o CNPJ da fonte pagadora, mas aqui presta atenção, é o CNPJ da empresa, não da corretora. Tá ok? Então, se você tiver 20 ações, você vai ter que fazer os dividendos uma por uma, com o CNPJ de cada uma das empresas. E aqui eu coloquei que, por exemplo, recebeu-se R$ 250 de dividendos ao longo do ano. Tá ok? Só de exemplo. Na rubrica rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, a gente vai colocar juros capital próprio, juros sobre capital próprio de ações, tá? Aqui a gente vai no código 10, juros sobre capital próprio. Você vai ter lá os seus informes, que vai mostrar o quanto de cada uma das empresas não foi a título de dividendos, mas foi sobre juros sobre capital próprio, e você vai colocar o quanto você ganhou, informando o CNPJ e a empresa que pagou para você esses juros. E por fim, nós, dentro de rendimentos isentos e não tributáveis, temos os aluguéis, os rendimentos advindos de fundos imobiliários, código 99, outros, e lá também fundo por fundo, CNPJ por CNPJ de cada um dos fundos imobiliários, não da corretora. Você vai falar quanto você recebeu no acumulado de aluguéis naquele ano. E aí, gostou desse vídeo? No final desse vídeo eu estou deixando cards de outros vídeos sobre tributação muito legais que eu já gravei. São 3 vídeos sensacionais que estão tendo uma altíssima audiência. E se você gosta de investimentos, eu queria sugerir o meu livro, Aprenda a Investir por Conta Própria, que é um livraço que está na Amazon, você pode pesquisar lá, Aprenda a Investir por Conta Própria, ou Professor Ellison de Andrade. Você vai adquirir esse livro, ele custa baratinho, e é um livro aí sério, técnico e honesto para quem quer investir, através de diversificação, respeitando seus níveis de risco e também buscando seus objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo. Deixa um curtir, né? Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.